Domingo do mês a gente sempre reserva para a celebração da ceia do Senhor. É a Santa Ceia do Senhor que hoje teremos o privilégio, a honra, o prazer, a alegria de participar. A ceia do Senhor é um momento muito especial na vida da igreja e nós celebramos esta ceia para anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Mas a ceia do Senhor também fala da ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou. A ceia do Senhor fala da igreja, que é dele, que um dia o Senhor virá e arrebatará a sua igreja nos ares, nos céus. E assim viveremos e estaremos com o Senhor para todo sempre. Diga amém. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós temos a mesa da ceia. E eu vejo um momento muito oportuno, quando a igreja se reúne para a celebração da ceia. Eu vejo um momento que faz com que a gente pense mais na igreja como uma grande família. Então é como se estivéssemos na casa do Pai, e estamos mesmo, e a mesa está posta, e os filhos vêm para se alimentar à mesa, e o Pai está à mesa, e o Pai, enquanto come com os filhos, o Pai dá uma palavra, libera conselhos. Então vamos pensar assim, que estamos numa grande família, e a igreja é a grande família e povo de Deus, não é verdade? O conceito de igreja como uma família e Deus como Pai é doutrina da Bíblia. Então nós hoje estamos na mesa com o Pai. Diga amém. Então fale para a pessoa que está do seu lado, estamos à mesa com o Senhor. Estamos na mesa com o nosso Pai. E estamos como família. Irmãos em Cristo, juntos, unidos, e juntos vamos cear com o Senhor. Amém? Então eu quero declarar aqui a minha função pastoral, sacerdotal e paternal também. Como um pai que ministra aos filhos, eu quero me posicionar dessa maneira hoje, e eu sei que vocês já sabem disso, deste ensinamento bíblico, lá do Antigo Testamento, vai até o Novo Testamento também, quando os servos, quando os discípulos olhavam para o seu líder, para o seu doutrinador, e eles chamavam de pai. Então os servos dos profetas olhavam para os profetas e chamavam de pai. Então a Bíblia começa a falar desse conceito de pai, o patriarca da família. Então espiritualmente também é assim, e assim funciona. Aí eu quero me posicionar como um pai, sentar à mesa com os meus filhos, filhos espirituais, que são vocês, e eu quero aqui falar sobre conselhos que um pai daria a um filho quando senta à mesa. Então nós vamos falar de uma forma muito franca, muito transparente, muito direta, e eu quero falar com vocês. Nós sabemos que tudo que nós temos vem do Senhor, recebemos de Deus. E se cremos assim, então creremos também que as bênçãos que Deus libera sobre nós passa pelas mãos dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos pais espirituais. Não é verdade? Porque Deus usa os homens para liberar a bênção. Deus sempre usou o homem para isso. E hoje, Deus vai me usar para liberar uma bênção sobre a sua vida. Quem crê aí para se alegrar aí, ó. Então, pensando assim como um pai, eu quero daqui da mesa do Senhor, da ceia, como se nós estivéssemos numa casa, ao redor da mesa com o pai, e quero dar alguns conselhos a vocês, meus filhos. Amém? Meus filhos, não sejam preguiçosos.
É um conselho. Vamos à Bíblia. O livro de Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 6. Então, o primeiro conselho de um pai, eu imagino que todos os pais, eles dão esse conselho para os filhos. Não sejam preguiçosos. Em Provérbios 6, a partir do verso 6, o livro de Provérbios diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, eis o conselho da palavra de Deus, e eu, como pai, dou esse conselho para vocês, meus filhos. Não sejam preguiçosos. O texto fala de que o preguiçoso tira um pouco de tempo para dormir, um outro tempo, mais um tempinho aí para dar uns cochilos, depois mais um tempo para se espreguiçar e cruzar os braços e passa o dia sem fazer nada. Acorda, e já acorda bem tarde. Tem uns que dormem a manhã inteira, acorda na hora de ir para a escola. E ainda chega atrasado na escola. Meu Deus. E se não vai para a aula, acorda um pouquinho mais tarde, porque está muito cansado. E aí, entra no Facebook. E é um pouquinho para o Facebook, é mais outro tempo para o WhatsApp, é mais outro tempo para as redes sociais, é outro tempo para o Snapchat, né, assim, e tira uma foto e faz uma filmagemzinha. É mais um tempo para falar ao telefone e chegou de noite. E não fez nada. Eu não sei se o Daniel conseguiu. Mostra essa foto aí. O nosso combinado era já colocar a foto, viu? E aí eu tirei uma foto da Raquel. Olha como ela gosta de trabalhar. Foi lá, viu a nossa cozinha cheia de prato. Correu lá, puxou um banquinho. E eu só vi que ela procurando o banco. Até que ela encontrou o banquinho para lá. E ela mesmo cuidou de arrastar o banco. Subiu no banco. Quando eu fui ver, ela já tinha terminado de lavar todos os pratos e estava limpando a pia agora. Deixa tudo zerado. Enquanto um monte de mulheres, adolescentes, jovens, não tem coragem de lavar um prato em casa. Uma preguiça terrível. E fica só no WhatsApp. Será que eu estou falando? Acontece isso? Acontece mesmo? E às vezes são as mães também, e os pais também que não querem fazer nada, e não ajuda, e acha que já trabalhou muito, aí sai a esposa para trabalhar, e sai o marido também, aí quando o marido chega do trabalho, e a esposa chega na carreira, tem que fazer a janta do bonitão, viu? Porque senão ele fica bravo. E tem mulher que ainda tem que preparar a janta na carreira porque vai para a célula, senão o maridão vai reclamar. E o maridão, na sua preguiça, se escora no machismo e na sua doença da alma e acha que se a mulher sair sem fazer a janta dele, é uma ofensa. Será que isso existe no nosso meio? Na verdade, é uma preguiça de ajudar, é uma preguiça de fazer alguma coisa. E a mulher tem que fazer tudo. Trabalhou tanto quanto ou mais.
E depois ainda tem que trabalhar mais dentro de casa. Não tem alguma coisa errada nisso, não? Isso se chama preguiça. Se escora e se esconde no machismo, mas é preguiça mesmo. É preguiça de enfrentar a pia cheia de prato, preguiça de preparar alguma coisa para comer, e espera da mulher ainda dar uma bronca. É macho. Já pensou? Meus filhos, não sejam preguiçosos. É horrível um homem preguiçoso. Agora imagina uma mulher preguiçosa. É horrível. Não é verdade? Olha, preguiça não vem de Deus não, meu irmão. Pode ter certeza disso. Preguiça é uma arma que Satanás usa para levar os servos de Deus à pobreza e à miséria. Sabia disso? E o texto de Provérbios está nos avisando. Assim, agindo desse jeito, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E a preguiça. Se você é preguiçoso, hoje Jesus vai te libertar, meu irmão. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para ele: meu irmão, se você é preguiçoso, hoje chegou o dia da sua libertação, meu irmão. Se alegre. Aí o livro de Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Olha o que é que o livro de Provérbios está dizendo para os funcionários preguiçosos. O funcionário que é trabalhador, ele não precisa de chefe para mandar ele para trabalhar. Ele não precisa de supervisor para ele trabalhar. Ele não precisa de encarregado para olhar se ele vai trabalhar ou não. Esses dias eu vi uma foto da realidade do Brasil, do serviço público. Aí tinha cerca de 40 pessoas ao redor de uma obra. E um buraco sendo cavado. Aí tinha um cavando o buraco. E estava lá o trabalhador. Aí atrás dele tinha equipe de supervisão para olhar se ele estava trabalhando. Tinha mais uns 5. Aí depois tinha o engenheiro da obra, de braço cruzado, observando se a equipe estava trabalhando. Aí tinha o chefe do departamento de obras, com o carro oficial parado lá, olhando se estavam trabalhando. Contava-se umas 30 pessoas para cavar um buraco. Tem alguma semelhança com o serviço público no Brasil? Agora imagine esse tipo de comportamento de preguiça quando um funcionário é crente em Jesus e é contratado por uma empresa e a pessoa diz assim: eu tenho um crente na minha equipe. E cadê o testemunho do crente como trabalhador? O crente não precisa de supervisor para trabalhar. Ele assumiu um contrato de trabalho de 8 horas e ele vai trabalhar 8 horas. Ele não vai trabalhar 5, 6, nem vai passar meia hora num cafezinho. Porque isso é preguiça. Quem age desse jeito não prospera. E como crente dá um péssimo testemunho. Aí o crentão está lá trabalhando. É o tempo todo no telefone. Se foi contratado para aquele tempo de trabalho, ele tem que entregar tantas horas de trabalho. Ele não vai querer receber por aquelas horas? Mas se o empregador disser: aqui não pode usar o WhatsApp, aqui não pode usar o Facebook, aqui não pode... vai ficar com raiva. Que absurdo. É uma opressão. Vamos nos sindicalizar. E vamos fazer uma greve. Nós temos que mudar essa realidade triste do nosso Brasil. Que, infelizmente, os crentes também adotam o mesmo tipo de comportamento na sua
grande maioria. Será que eu estou falando bobagem? Ou é a realidade do que nós temos vivido? Meus filhos, não sejam preguiçosos. Aí tem aqueles preguiçosos, e parece que é um negócio, viu? Preguiçoso tem uma sorte de arranjar um trouxa para sustentá-lo, que é incrível. Sempre tem um besta para emprestar o dinheiro para ele, para pagar as contas para ele. Sempre tem um besta por trás. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um parente, às vezes é a mulher que trabalha para sustentar o marido. Meu Deus. E o camarada está lá na boa. Sempre tem alguém para pagar a conta para ele. Aí chega na igreja. Eu nunca esqueci da experiência de um líder que recebeu um telefonema a cobrar. Detalhe, né? Só. Do discípulo dizendo, cortaram a conta de energia aqui de casa. E a cesta básica você ainda não trouxe. Tinha uma situação de um discípulo aqui, que por vários meses sustentava uma família. E fiquei imaginando, sustentar a família. E aí outro dia ela disse, e ainda reclamou, porque eu dei a cesta básica e ela disse, meu filho não gosta desse tipo de iogurte não, tem que ter outra marca. É demais, né? Mas trabalhar, a cultura do Brasil está empurrando as pessoas às assistências sociais, à pobreza e à miséria. É uma desonra para um país se orgulhar que está dando tanta cesta básica, ao invés de criar emprego e as pessoas irem trabalhar para ganhar com honra o seu salário e o seu sustento. É uma vergonha ficar dependendo disso. Outro dia fui contratar uma pessoa, ele, não é porque eu não faço esse serviço, não, que eu não subo aí. Mas por que você não sobe? Não é porque eu fiz uma operação de hérnia. Foi mesmo? Tem 20 anos. Meu Deus do céu, e esse negócio não curou ainda. É demais, hein? Não é possível um negócio desse. Então, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, vai aprender com ela. A Bíblia nos ensina a ação social, ao dar esmola, mas no segundo livro de Tessalonicenses 3, no verso 10, o apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ele estava dando esse conselho para os crentes em Tessalônica, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Olha só, presta atenção, é uma ordem expressa na palavra de Deus. Qual é a ordem de 2 Tessalonicenses 3,10? Aquele ou alguém que não quer trabalhar, também não coma. Alguém não quer trabalhar, também não coma. Então você tem todo o direito de não trabalhar, mas não tem nenhum direito de exigir que ninguém te sustente. Você entendeu isso? Então nós temos que ensinar isso nas células. Nós temos que nos levantar como um povo trabalhador. Trabalhador. Porque Deus abençoa aquele que trabalha. Mas Deus não vai abençoar aquela mão remissa, aquele que não se esforça. Aquele que só quer um pouco para dormir, um outro pouco para cochilar, e mais um tanto para não fazer nada. Aí a pobreza vai chegar como um ladrão, como um homem forte sobre a sua vida. Então fique esperto, meu querido. Primeiro conselho que eu dou para você hoje: trabalhe. Vá trabalhar. Sempre. Trabalhe muito. Trabalho não mata ninguém. E não é desonra nenhuma você trabalhar e ganhar o seu pão honestamente, seja qual for a função que você esteja desenvolvendo. Então seja curado aí na sua alma e cuide de trabalhar. Porque tem gente desempregado e diz, não, eu não vou fazer isso não. Esse serviço não é para mim. Tá aí, não vai ser nenhum, é? Não vai fazer nada, é? A quantidade de pessoas desempregadas no Brasil não corresponde com a realidade do outro lado, com a oferta de trabalho.
Porque quem quer trabalhar faz qualquer negócio e sobrevive. Vai arrumar um lavado de roupa, vai arrumar uma faxina. E eu estou dizendo isso, faxina não é porque é desonra, não. Tem gente ganhando bem, fazendo faxina. Sabe fazer bem feito. E ganha o seu dinheiro, sim, honestamente. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai dar o seu jeito. E vai sobreviver. É ou não é verdade? Então nós temos que ficar esperto. Hoje a palavra para você é: não seja preguiçoso, meu querido. De jeito nenhum. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Eu quero dar outro conselho. Deixa eu dar outro conselho para você hoje. Meus filhos, sirvam sempre, em tudo e em toda oportunidade. Filhos, sirvam sempre, em tudo e em toda a oportunidade. Sirva. Somos chamados por Jesus para servir. Somos servos. Entendeu essa palavra? Servo. Jesus nos diz isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20, a partir do verso 25. O texto diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz: eu vim para servir. O maior exemplo de servo está em Jesus Cristo. Dê um aplauso bem forte a Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Sirva em toda e qualquer situação e oportunidade que aparecer. Sirva. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: meu irmão, sirva. Quem não vive para servir, não serve para viver. Entendeu isso? Sirva. Sirva como filho aos seus pais. Sirva como filho que você é, sirva aos seus pais. O filho precisa servir ao seu pai. E isso é uma honra, servir aos pais. É honra você servir. Sirva aos pais. Então vamos imaginar a relação de filho com o pai. Quando você nasce, alguém cuidou de você. Alguém te serviu. Até você dar os primeiros passos, você caminhar. Então você teve alguém para cuidar de você, não é verdade? Isso tem criança que caminha mais rápido do que outra. Outros demoram mais, dá mais trabalho. Então a mãe estava elogiando o filho que caminhou muito rápido. Aí é um gênio, é um prodígio. Aí a mãe disse assim: não, ele caminhou cedo porque ele era muito feio. Aí ninguém queria pegar ele no braço, ele cuidou de andar logo. Então, quando não tem ninguém para servir, no instante o menino aprende a andar logo, né? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você andou logo, meu irmão? Foi rápido? Olha, pela cara de uns aqui, eles andaram rápido. Tem uns aqui que andou ligeiro, viu? Então, se não tem ninguém para carregar, no instante a pessoa cuida de caminhar logo, não é? E teve alguém servindo você. Teve alguém servindo. E você vai crescendo
E vai aprendendo a servir também, porque alguém já te serviu. E a relação de pai com filho é assim. Quando era pequeno, o pai não servia. Vai crescendo, cuide de ajudar o seu pai. Cuide de servir o seu pai. Cuide de servir na sua casa. Cuide para servir a sua mãe. Então tem filhos que não ajudam em nada dentro de casa. Tanto homem como mulher. E você tem que ajudar dentro de casa. Fazer as tarefas do lar. Na limpeza, na faxina da casa, sei lá o que mais que for necessário. Nós, como pais, precisamos ensinar os filhos a servir. E é dentro de casa que ele vai aprender. Nós somos servos e fomos chamados para servir. Você entendeu? Sirva como marido a sua esposa. Sirva como marido, como esposo, sirva a sua esposa. Ora, qual é a esposa que vai querer um traste de um homem que não serve para nada? Quem quer? Nenhuma mulher quer, não é verdade? Pois é. Hoje chegou a sua libertação, mulher. Seu marido vai servir, viu? Olha, eu vi os glória a Deus bem alto, viu? Isso é um sinal, viu? Então o homem tem que servir. Tem que servir a esposa. Servir dentro de casa. Ajudar. Olha aí o Regis ajudando aí, carregando a filhinha, tá vendo? Parabéns, tem que servir. O homem tem que servir em tudo e em todas as coisas e oportunidades. Não é verdade? Então, você que é casado, olhe para sua esposa, se ela estiver do teu lado aí, e diga para ela, olha, eis aqui um servo, pode contar comigo. Vamos lá, Roberto, fale sério aí, ó. Vamos lá, Grobério. Fala aí, ó. Sou o servo, conte comigo. As mulheres devem fazer o mesmo, servir sem nenhum problema. Servir é maravilhoso, é bom demais. Tem bênção de Deus para aquele que serve. Na relação de funcionário, sirva como funcionário na sua empresa. Você já viu aquele empregado que é responsável pelo departamento, sei lá de quê? E se surge uma necessidade, ele, não, isso não é comigo, não é a minha área. Eu quero te dizer que esse tipo de funcionário já não existe mais no mercado de trabalho dos nossos dias. Porque hoje o mercado de trabalho exige que você faça tudo para servir. Quando a empresa vai demitir, tendo que demitir, o primeiro que vai na lista é aquele que é chamado de o especialista. Esse já era, meu irmão. O último que vai ser demitido é aquele funcionário que serve. Porque até o chefe, quando vai demitir, diz, se eu demitir, vai sobrar para mim. Então vamos segurar ele mais um pouco, porque ele serve. Aquele que serve vai ficar muito mais tempo na empresa, viu? E vai ser muito mais valorizado. Então desconfie se na sua empresa você foi demitido. Faça uma análise aí. Você estava servindo? Quando você serve, você se torna um funcionário de fundamental importância para a empresa. E a empresa não vai querer te perder fácil. Você entendeu isso? Você pode até pensar assim, mas o que é que houve com o apóstolo que hoje se irmou para falar desse assunto? Muda logo esse ponto, né? Eu tenho que falar isso para você, meu querido. E você vai multiplicar isso nas células. Porque a gente tem que levantar um povo que vai viver em grande prosperidade. E é você, esse que vai prosperar, porque você é servo. Aleluia. Sirva como discípulo, sirva ao seu discipulador. Vai aprender a servir, servindo ao seu discipulador. O líder, sirva aos liderados. Sirva aos liderados. Nós
fomos chamados para servir. E deixa eu dar uma dica muito boa para você aqui, ó, no seu trabalho. Você que tem um chefe chato. Quem tem um chefe chato aí? Não precisa levantar a mão, não. Quem tem uma empresa ruim aí que está te matando aí de trabalhar e você está... Pois é, eu vou te dar um conselho. Está lá na Bíblia, em Efésios capítulo 6. Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios no capítulo 6, a partir do verso 5. Paulo diz assim, ó: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você pode mudar a sua realidade no seu trabalho. Você pode mudar a sua vida com essa palavra sendo posta em prática na sua vida, meu querido. Você pode mudar a situação inteira na sua empresa, o mal-estar que você está passando, a dificuldade que você passa com o seu chefe, com o seu encarregado aí. Você pode mudar tudo isso. E essa mudança vai te levar a prosperar na sua empresa. Deixe de trabalhar para o seu patrão e passe a trabalhar para Deus. Vou explicar. Veja o seu empregador de uma maneira diferente. Você é servo do Deus Altíssimo. Diga amém. Então, o seu empregador ali é apenas um mordomo de Deus e você também o é. E agora você vai servir a Deus. Você vai chegar amanhã e vai olhar para o seu chefe e vai dizer: não sirvo mais a você, eu sirvo ao Senhor. E Deus me colocou aqui nessa empresa e eu vou servir aqui. E é aqui que Deus vai me fazer prosperar. Aleluia. Isso mesmo. Olhe para o seu empregador de uma maneira diferente. Preste o seu serviço para Deus. E você vai mudar a sua realidade no seu trabalho. Diga para Deus numa oração e diga: Senhor, hoje eu mudo a minha vida como empregado, como funcionário. Hoje eu me faço servo do Senhor, na minha empresa onde eu estou. Fale com Deus, declare isso. Porque se o seu empregador não valorizar o seu trabalho, saiba que Deus vai valorizar. E Deus vai abrir uma porta de emprego muito melhor daqui que você está. Porque Deus honra a todos aqueles que o servem. Se você disser isso para Deus, Deus vai mudar a sua vida no trabalho. Quem crê nisso aí? Quem crê? Então, em toda e qualquer situação e relação social, sirva sempre. Busque oportunidades para servir. E se não tem uma oportunidade para você servir, crie essa oportunidade. Crie essa oportunidade, mas sirva. Nós somos servos e devemos servir onde quer que a gente esteja. Sirva. Se você está dentro do ônibus, sirva. Se ofereça para pegar a bolsa de alguém que está pesado ali, sirva. Dê o seu lugar. Está sentado, você é um homem, um jovem. Aí vem uma senhora, se levante. Eu não sei se isso ainda funciona nos ônibus, mas tem que servir. Tem que servir, meu irmão. Sirva. No seu local de trabalho, você está passando, viu uma sujeira no chão. Qual é o problema de você se abaixar e colocar aquilo no lixo? Ah, não é a minha função. Aí eu não vou ser respeitado. Muito pelo contrário. Sirva. Aquele que se humilhar será exaltado. Então creia na palavra de Deus e use essa palavra na prática, no dia a dia. Então sirva. Só o doente da alma é que não quer servir. Quando ele é requisitado para servir, logo ele se recusa. E ele começa a dizer: estou sendo explorado. Estou sendo desrespeitado na minha função. Estou sendo desonrado. Você já ouviu falar disso?
Eu não posso fazer isso, isso é uma desonra. Não, não é desonra. É a sua alma que está doente. Mas hoje Jesus vai te curar, meu irmão. E você vai servir sem nenhum problema. O serviço vai dignificar você, meu querido. Então só os medíocres, doentes da alma, é que não tem prazer em servir. O medíocre, quando surge a oportunidade para ele servir, ele se recusa porque ele não consegue enxergar que o serviço é como uma semente que a gente planta e nós vamos colher. Ele, na sua mediocridade e mente pequena, não serve porque não consegue enxergar o retorno desse seu serviço. O livro de Eclesiastes, no capítulo 11, o livro diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Reparte com 7, reparte com 8, vai repartindo, porque você vai receber a recompensa. Sirva, meu irmão. Dou um conselho aqui para você: sirva. Não existe ninguém nesse mundo que não precise do serviço de outro. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: ó, não tem ninguém que não precise do serviço de outro. Tem gente que diz assim: eu não preciso de ninguém. Precisa de cura, e muito. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Entendeu? Olha, o nosso sucesso está nas mãos do outro. Sabia disso? O nosso sucesso está nas mãos do outro. E se não for o outro, para que a gente vai existir? Entendeu isso? Aí tem gente que está trabalhando. Vamos usar a limpeza como ilustração aí. Aí reclama que estão sujando muito. Aí eu observo os netos. Aí o Samuel hoje fez: oi, Dê. Eu digo: o que é isso? Trabalha na limpeza e reclama porque estão sujando. Se não sujasse, você estava desempregado, inteligente. Entendeu isso? Aí é resmungando, cara feia, está muito sujo. Porque tá? Dá glória a Deus por isso, porque senão você está na rua, meu irmão. Está desempregado porque eu não preciso de você. Nós temos que abrir a mente para entender algumas questões. Aí você vai dizer: não, isso não é comigo não, porque eu não trabalho na limpeza. Aí eu... De novo, vamos voltar a fita aí. Onde você estiver, se você não prestar um bom serviço, você está fora, meu irmão. E a concorrência é grande. Nós temos que abrir o entendimento para perceber essas coisas. O meu sucesso está na mão do outro. Se eu não servir bem ao outro, eu não vou garantir o meu trabalho, eu não vou prosperar, eu não vou chegar a lugar nenhum. O meu sucesso, o meu êxito como pastor está com você, meu querido. Está em você mudar de vida e você parecer mais com Jesus. Esse é o nosso desafio. E nós aqui não vamos trabalhar só para você entrar no céu. Queremos que você vá para o céu em nome de Jesus. Então, fala para o irmão que está do seu lado: vai para o céu, meu irmão. E não vai para o céu, meu irmão, em nome de Jesus. Agora, você pode chegar no céu e ter tido uma vida muito boa aqui. Porque Jesus nos dá vida em abundância, em todas as áreas das nossas vidas. Então nós não vamos nos concentrar só em falar do céu, mas vamos falar do seu relacionamento como cristão aqui na terra e do seu testemunho. Jesus nos chamou para a gente ser sal e ser luz. E o texto, se você observar em Mateus 5, vai dizer: para que glorifique ao Pai. As nossas obras, os nossos serviços, tem que servir para glorificar a Deus. É o nosso testemunho. Você entendeu isso? Então sirva, meu irmão. Fale isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, sirva.
Sempre. Crie oportunidades para servir. Nós temos que ser úteis em todo lugar que a gente tiver. Então, na sua casa, você tem que ser útil. No seu trabalho, as pessoas, quando você chegar, tem que dizer: que beleza, chegou fulano. Vai mudar as coisas aqui, porque ele serve. É assim. Você não pode ser daquele tipo de: ixi, já vem fulano, meu Deus. Fulano faltou hoje o trabalho. Tem problema não faz falta nenhuma. Isso é terrível. Então nós temos que servir. Deixa eu dar outro conselho. Meus filhos, lutem contra o pecado. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Lute contra o pecado, meu irmão. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, olha o que é que a Bíblia nos ensina. Paulo fala sobre essa relação da graça e da lei, e fala do pecado. E em Romanos 6, no verso 12, ele vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, meu irmão. O pecado não tem mais domínio sobre você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre a gente. E por que a gente peca? Sabe por que a gente peca? Porque a gente quer. Entendeu isso? Olha, quando você vai pecar, quando nós vamos pecar, Deus nos dá um tempo para a gente decidir se vai pecar ou não. Sabia disso? Ninguém peca sem ter tido a oportunidade de decidir pelo pecado. E aqui eu vou me colocar como advogado do diabo. Não bote a culpa nele, viu? Nesse infeliz, miserável, condenado. Assuma os seus erros. Ah, foi o diabo, porque o diabo, que o diabo. Que diabo o quê, rapaz? Você pecou porque você quis. Se você se converteu, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, não me venha com essa de que eu pequei, por quê? Não. É porque a carne é fraca. Não. Meu espírito é forte. Então se fortaleça. Você entendeu isso? Então você teve um espaço de tempo para decidir ou não pelo pecado. Pode ter tido uma situação que foi mais rápido, mas você teve um tempo de decidir se pecaria ou não. E é exatamente esse espaço de tempo que o Espírito Santo tem para agir em nossas vidas e conseguir nos convencer e nos dissuadir daquela prática do pecado. É aí que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E como é que a gente fortalece o nosso espírito? Oração, leitura da Bíblia. Não está resolvendo? Culto a Deus. Quando você vem cultuar a Deus, olha, hoje você está cultuando ao Senhor aqui. Talvez você não imagine e não tenha percebido ainda a bênção que é você estar na presença de Deus ouvindo a palavra dEle. O seu espírito se fortalece e você não tem como medir. Você não tem como medir a bênção e a unção que Deus está liberando hoje sobre a sua vida, meu querido. Pode aplaudir mesmo, porque é bênção do Senhor. Aleluia. Nós não temos como medir esta unção. Talvez você possa perceber um pouco disso pelo seu fortalecimento espiritual. E na hora de pecar, vem forças
na sua alma. Por quê? Porque você alimentou o seu espírito. Aí você tem mais condições de vencer a tentação do maligno, a tentação da carne, para que assim você pudesse vencer o pecado. Então lute contra o pecado. Olha, meus queridos, eu quero falar para vocês que a relação do pecado com a gente é terrível. Não é inteligente você pecar. Sabia disso? Só os tolos vivem no pecado. O pecado atrai doenças. Você sabia disso? O pecado atrai doenças. Doença do corpo, doença da alma, doença do espírito. O salmista Davi, no Salmo 32, ele fala do seu pecado e das consequências que ele teve que enfrentar com o seu pecado, até o momento em que ele tomou a decisão e aí libertou-se do pecado. O salmista Davi, no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Você entendeu essa palavra? Hoje você vai se livrar de um pecado na sua vida. Hoje Deus vai te dar o entendimento, a revelação, a sabedoria, e vai te fortalecer na sua alma, no seu espírito, para você romper com um pecado na sua vida. E eu sei que eu estou falando isso de forma profética, porque você estava precisando receber essa palavra hoje. E hoje Deus está falando com você. E hoje Deus vai te livrar disso, meu querido. É hoje. O pecado provoca sofrimento, tanto na vítima, quanto naquele que pecou ou envolveu outros. E o pior, o pecado alcança gerações. Você sabia disso? O pecado alcança gerações. O pecado alcança os filhos dos filhos dos filhos. E todos vão sofrer as consequências. Aí você pode dizer, mas eu não pequei. Pois é, mas o pecado veio sobre você como uma maldição, porque os seus antepassados pecaram, e você sofre as consequências disso. Mas tem um jeito de você resolver isso. Em Jesus Cristo, toda maldição é cancelada, e todo pecado nos é perdoado. Se alegre com isso e dá um aplauso bem forte a Ele, o Senhor. Aleluia. O pecado provoca a morte. A morte não apenas física, mas espiritual também. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. O que ganha aquele que peca? Qual é o salário dele? A morte. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, olha, não vale a pena pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Não vale a pena. Tem jovens que por segundos de prazer no pecado comprometem todo o restante da sua existência. Já pensou nisso? Momentos de prazer
para anos de sofrimento. Não vale a pena. Não vale a pena. E você precisa ficar esperto, meu querido. Eu nunca esqueci de uma mensagem de um jovem aqui da nossa igreja, já tem alguns anos. Ele participava regularmente da igreja e depois ele se afastou. E num belo dia ele manda uma mensagem para mim. E diz assim: pastor, ore por mim. Estou com AIDS. Já pensou? Vale a pena brincar com o pecado? Não vale a pena. Não vale a pena. Então, um conselho que eu dou aqui para vocês, meus filhos: vamos lutar contra o pecado. Porque não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Quem concorda com isso, dá um amém aí. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, meu querido, se você foi vencido pelo pecado, não desista. A luta vai continuar. Não desista. Nós temos um advogado que nos ouve, que nos entende e que nos perdoa. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O apóstolo João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 8, João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o verso 10 ele ainda diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, olha o que é que João diz aí. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Filhinhos meus, olha, estas coisas eu falo para vocês, para que vocês não pequem. Mas, se todavia alguém pecar, quero dizer para você, não se desespere e nem desista. Eu já ouvi de pessoas dizendo: não, eu não vou mais para a igreja, não, eu não vou mais para a célula, não, porque eu não consigo vencer mesmo. Essa palavra está amarrada em nome de Jesus. Você consegue sim vencer. Porque nós temos um Deus que estende a mão para a gente e nos levanta. É Ele o Senhor, é Jesus Cristo o Senhor. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo pecado do mundo inteiro. Temos um Deus que é misericordioso. Quero dizer para você, meu querido, pecou, se arrependa, confesse, levante a cabeça e continue. Mas eu pequei de novo, pecou de novo, se arrependa, levante a cabeça, peça perdão e continue. Pecou de novo, meu Deus, de novo, terceira vez, ainda tem jeito, peça perdão, se arrependa, levante a cabeça e continue. Pecou de novo, meu Deus, assim, 4 vezes, ainda tem chance. Se arrependa, confesse os seus pecados, levante a cabeça e continue. Pecou de novo, 5 vezes, peraí,
Ainda tem chance. Se arrependa. Confesse. Deixe. Abandone. Levante a cabeça e continue. Pecou de novo? 7 vezes já? Ainda tem chance. Se arrependa. Levante a cabeça. Continue. Deus é misericordioso. Nós não vamos cansar a bondade e a misericórdia de Deus nunca, porque Ele nos ama. Enquanto há vida, há esperança para você mudar, meu querido. Pode aplaudir bem forte a Ele, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé. Comece a orar e fale com Jesus agora. Fale com Jesus. Qual é o pecado que você vai se livrar hoje? Fale com Ele. Você precisa dizer para Jesus, dizer para Ele: Senhor, me livra desse pecado. Me dá força, Senhor, para eu vencer esse pecado. Queira isso para a sua vida. Queira isso. Você precisa querer. Aí depois você precisa agir. Tomar decisões. Mudar hábitos. Para você vencer. Fale com Jesus agora. Porque Ele vai te dar força para você vencer, meu querido. Entre em oração. Hoje você vai participar da Santa Ceia do Senhor. Você vai receber os elementos, o pão, o vinho, o suco de uva. E quando nós vamos orar, você vai aguardar. E nós vamos orar e vamos tomar os elementos da ceia. Hoje a ceia será um ato profético da sua vida, anunciando uma nova vida para você. Hoje é o dia de você mudar a sua vida aqui. Hoje você vai pedir perdão a Deus. Você vai vencer um pecado na sua vida hoje. E você vai sair daqui em santidade na presença do Senhor. Porque Ele, o Senhor, é quem nos santifica. E nós somos santos que lutam contra o pecado. Entendeu isso? Quero convidar os 12 aqui de primeira geração para servir os elementos da ceia do Senhor. Vamos servir a todos aqui presentes e vamos juntos cear. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para ir. Posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue,
leva-me além. Todas as alturas, ouço a tua voz, fala de tua justiça na minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, que possa me chegar somente pelo sangue. De Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Que a neve, algo mais que a neve. Se neste
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declare mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar. Vamos fazer desta ceia um ato profético em nossas vidas. E hoje você vai colocar diante do Senhor a sua vida, aquele pecado que você vai vencer e derrotar em nome de Jesus. Você vai colocar a sua necessidade agora diante do Senhor, o seu milagre, a sua bênção. Amém? Baixe sua cabeça, comece a orar, fale com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, estamos na mesa do Senhor e estamos aqui para cear com o Senhor. Ó Deus, pelos olhos da fé, podemos contemplar uma grande mesa e o Senhor à mesa conosco. E aqui, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, recebemos os Teus conselhos como do Senhor para as nossas vidas. E agora, Deus, queremos fazer desta ceia um ato profético em nossas vidas para a conquista do nosso milagre, para a conquista da nossa bênção. Queremos, ó Deus, fazer desta ceia um ato profético em nossas vidas para a nossa libertação, e entregamos diante do Senhor um pecado que queremos nos livrar dele. Que o Senhor traga o perdão, que o Senhor traga a libertação, e que, ó Deus, hoje, a partir do momento desta ceia, o Senhor vai mudar as nossas vidas, e não seremos mais os mesmos que entraram aqui.
mas sairemos diferente, com a bênção do Senhor, com o nosso milagre, com a nossa cura, com a nossa libertação. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Coma o pão e beba o suco de uva. Quero abençoar a sua vida, meu querido. Quero abençoar você agora. O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal e te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, paz, prosperidade, saúde perfeita sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, meu querido.